Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o prazer de começar mais um Saúde Mental e Psicologia e hoje conversando sobre um tema super atual com ela, a doutora em Psicologia, Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, seja bem-vinda, tá tudo bem? Tudo ótimo, Leide. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Vanessa, energeticamente falando, você está super positiva. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito atual e tem sido recorrente nas conversas, nos relacionamentos. Vou deletar ou não meu WhatsApp? Que pergunta, hein, Leide? Pergunta capciosa essa, né? Acredito que todo mundo já se perguntou em algum momento sobre isso, né? Sobre como as redes sociais, como essa tecnologia que a gente vive hoje, ela é muito facilitadora na nossa vida, mas muitas vezes ela pode também começar a pesar. E aí é onde a gente começa a fazer uma análise se a gente precisa colocar alguns limites, até onde. Porque eu acho que a vida é sobre benefícios e malefícios. Não sendo tão dicotômico assim, mas a gente se perguntar, né? O que eu tô ganhando com isso? O que isso tá trazendo de benéfico pra minha vida? Isso o que, Vanessa? Por exemplo, quando você pega seu relatório semanal, não sei se vocês têm a curiosidade de fazer isso, que o celular, ele dá um relatório semanal de todas as redes que você ficou. Dentre elas, ele até coloca direitinho quanto tempo você gastou por semana no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Google Maps. Ele vai falando direitinho. Semana passada, como eu usei muito o Google Maps, essa semana o meu deu 30 horas, referente à semana passada. Eu falei, meu Deus, assustei. Um dia e mais 6 horas. Pensa, mas é porque teve muito Google Maps nessa história. Mas também teve um número significativo aí de horas dedicadas, vamos assim dizer, né? A Instagram, a WhatsApp. Então, são questões que a gente muitas vezes precisa começar a se perguntar. Agora, as pessoas estão trazendo essa questão na consulta com você? Estão. Tipo assim, não aguento mais rede social. O WhatsApp tá tirando a minha paz. Tô ficando chateada, cansada, ansiosa. Isso, perfeito. E é engraçado, Leite, que chegam duas demandas. A demanda de quem, às vezes, tem 70 anos, 60 anos e que sofre porque não domina tanto as redes. Mas está curiosa para usar. Mas está curiosa, faz curso e às vezes não aprende a contento. Então, isso traz sofrimento para a pessoa. E, por outro lado, sessão com adolescente, só com o celular na mão. Porque ele precisa do celular para ver as fotos, para ele me contar o que aconteceu entre uma sessão e outra. Sério? Sério, juro por Deus. O adolescente, ele não tem mais, como a gente fazia antigamente, sabe? Puxar na memória. O que eu vivi tal dia, o que aconteceu. Não fazem isso mais. Tudo precisa do celular. Gente, mas você tá transferindo o cérebro para o celular. Olha o tanto que isso é sério. Foi algo, inclusive, que eu parei para pensar agora. Toda sessão com o adolescente, deixa eu ver aqui. O que aconteceu para eu poder lembrar do que aconteceu na minha vida esses dias. Aí você tem que ter a paciência. Sim, isso eu até levo de boa, é tranquilo. Mas me preocupa como que vai ser, então, a vida inteira. E se o celular bugar? Igual, a pessoa não vai ter memória. É isso, ela não vai ter porque memória. O vai cérebro, perder as fotos, ela perdeu a continuidade da vida dela. Porque tecnicamente falando, psicologicamente falando, como é que é a construção da memória? Por que o celular está atrapalhando a memória das pessoas? Porque o celular, ele é um atalho. Ele é um atalho na nossa. O que é um atalho? Quando a gente põe lá na tela, né? Um atalho para ir mais rápido em algum caminho. Mas a memória, ela é uma construção. Por quê? Porque primeiro a gente tem o que a gente vive, o que a gente aprende, vai para nossa memória de curto prazo e só depois vai para a memória de longo prazo. Mas só vai para essa memória de longo prazo se eu entender também que aquilo é significativo, que aquilo é importante para mim. Agora eu acho que o cérebro hoje ele tá bugando muito. Porque como que ele vai ver o que é importante, significativo, se é tudo para ontem, se é tudo muito rápido, se eu tenho que fazer tudo numa velocidade muito rápida. Vanessa, o cérebro, ele é como um músculo. Por exemplo, se eu faço um exercício aqui, notadamente eu vou fortalecer o meu músculo. Perfeito. Eu vou ter mais músculo. O cérebro é a mesma coisa, quer dizer, quanto menos você usa ele, recorre ao celular. Eu quero saber o celular da Vanessa. Aliás, eu não sei de qual é o seu celular. Eu tenho que recorrer ao celular, quer dizer, eu não usei minha memória. Perfeito. Então, não estou praticando, né, vamos dizer, uma musculação cerebral, justamente. E também, por quê? Porque o celular é sempre a mesma coisa. Não, Vanessa, cada dia eu vejo um vídeo diferente. O celular é sempre a mesma coisa. Estímulo visual. O estímulo visual, justamente. Até por isso que os médicos falam, né? Não faça sempre o mesmo caminho no trabalho, mude o caminho.
tanto a pé ou de carro. Você sabia que é uma atividade indicada? Boa. Não é legal você estar todo... Por isso que viajar é tão importante, porque você está num lugar novo, você tem que decifrar um Google Maps da vida, você tem que ir no metrô, que você, muitas vezes, principalmente nós, em cidade pequena, que a gente não tem costume de andar de metrô, ir lá no mapinha do metrô e entender para onde que você vai, qual estação você está. Ativar o cérebro. Ativar. Isso que deixa o cérebro vivo. E Vanessa, a questão, você está dizendo das pessoas que têm uma certa idade, a mais importante idade, né, que é ali a 80 anos, 70 anos. Esse pessoal tem procurado, assim, usar o WhatsApp? Quer estar integrado? É porque também está meio Isso, à parte. justamente, porque fica à parte, às vezes sofre porque não consegue fazer um Pix, porque, né, às vezes não aprendeu ainda, tem muito medo também, às vezes de golpe e tudo mais. Então, óbvio que as redes, elas fazem parte da nossa vida. A gente não tá aqui, né, pra, vamos assim dizer, apedrejar um WhatsApp da vida, né, as redes sociais. Muito pelo contrário, eles são benéficos, mas que é pra gente, sim, começar a pensar onde a gente está gastando nosso tempo. E se o nosso tempo tá demais nessas redes, no celular, é algo que a gente precisa reaprender a viver mais sem. Principalmente a nossa geração. Nossa geração aí, 40, 50, a gente não tinha celular na nossa vida. Graças a Deus. E a gente viveu bem. Muito bem. Em relação ao pessoal de hoje. Ontem eu fui almoçar num restaurante e psicólogo, não é que a gente tá analisando as pessoas, mas a gente acaba reparando coisas ou percebendo coisas, né? Que muitas pessoas às vezes não reparam. E tinha algumas mesas, não todas, porque também reparei isso. Algumas mesas onde eu vi que o movimento era todo mundo deixou o celular guardado. Não tinha celular nenhum ali na mesa. Com ninguém. E outras onde todos que ali se encontravam estavam com o celular. Inclusive, os adolescentes hoje já saem com fone, né? Então, eles estão ali com fone e não tem interação nenhuma naquela mesa. Estão totalmente voltados para aquele celular. O impacto disso, Vanessa, você já percebe no prazo atual, a médio prazo, a longo prazo? Qual que é o impacto disso? Assim, as pessoas estarem cada vez mais afastadas. Porque a pergunta do nosso programa é: você vai deletar ou não o WhatsApp? Vale para todas as faixas, né? Mas no caso do adolescente, quem tem que tomar a decisão é o adulto, tá lá em volta dele, né? E consegue tomar essa decisão? Muitas vezes é a maior dificuldade que os pais têm hoje em dia, né? Demanda justamente adolescente dos pais, é muito essa demanda. Vanessa vive no celular, não sai de celular para nada. E agora eu já não consigo mais ter esse domínio, não consigo mais nem negociar mais o uso desse celular. Aí é pra gente pensar, eu vou largar algo que eu acho tão interessante, Leide, só se eu tiver algo mais interessante de troca. Em troca. E tem algo mais interessante que o celular hoje pro adolescente? Mas se essa família ela conseguisse propiciar momentos de conversa, momentos ali importantes, ele troca, não é que ele troca, né? Ele também vai conseguir dar uma diminuída nesse uso desse celular. Agora a gente tá falando de WhatsApp, e aí pega todas as idades, né? Pessoas idosas, mais velhas, crianças, adolescentes. E a questão da angústia? Por exemplo, você está em 50 grupos ali. Aquilo é um movimento. Sim. E tem grupo, não é igual portaria de prédio, não, você só passa e cumprimenta. Tem grupo que o pau quebra, né? O povo briga, discute, aquilo vira uma coisinha que é desse tamanho, vira uma polêmica. Isso a pessoa reclama para você no consultório: não tô dando conta, nem da família, por exemplo. Sim, e aí vem a dificuldade muitas vezes dessa pessoa colocar limites. Limites como: esse grupo aqui para mim não é necessário, eu não vou participar. Esse eu já vou ficar, que é importante, mas eu vou silenciar. Esse aqui eu vou tentar lidar, né, de forma que eu não vou ficar lendo tudo que tem ali. Não, esse outro aqui eu já participo, ele é importante, eu preciso ficar atenta no que acontece. E as pessoas também, Leide, sobre isso, ter limites. Ter limites no que ela coloca em grupo, o que é realmente necessário, não o que não tanto, é. Né? Justamente. É sobre isso. E também o limite da intimidade que eu tenho com o outro. Muitas vezes eu vou colocando pessoas em grupos, sendo que ela nem perguntei. Ou então entra no particular da pessoa e começa a mandar perguntas, fazer pedidos. E isso é deselegante e desagradável, né? Total.
Total, e o outro também, como a gente fala muito aqui no programa, de ser assertivo, eu consegui falar pro outro, né, Leide? Você ficar me mandando mensagem meia-noite, não é legal. Meia-noite eu já tô dormindo. Então, deixa pra você mandar o outro dia, ou algo do tipo, né, Leide? Você vai até mandar a mensagem, mas eu não vou responder. Eu vou responder só no outro dia. E principalmente igual eu, né, como psicóloga, dou essa liberdade para meus pacientes enviarem mensagem quando é necessário, quando tem algo importante para ser dito. E ainda bem que eu tenho a sorte da grande maioria conseguir lidar bem com isso e realmente enviam quando é necessário. Mas tem pessoas também que elas vão... Tem pessoas que às vezes acham que o mundo é sobre ela, né? Então, ela quer dominar tudo. Ela quer dominar o tempo do outro. Então, ela manda mensagem o tempo todo. Ela quer respostas. Quando eu era coordenadora de curso, eu assustava muito. Porque muitas vezes eu recebia muitas mensagens fora de horário. Meia-noite, 1h da manhã. E não, obviamente que eu tava dormindo, não respondia. E outro dia eu acordava com aquele monte de ponto de interrogação. Ou seja, tinha que ter respondido naquela hora, 1h. Você tinha que estar à minha disposição. Pô, tá maluco, né? 1h passando mensagem, só foi em último caso de necessidade, né? O celular, ele dá essa falsa sensação, justamente como de intimidade, de tempo disponível. Como se eu tenho o tempo todo disponível, tenho que estar o tempo inteiro ali respondendo. Então, isso também é outra cilada, vamos assim dizer, que a gente está vivendo hoje e que a gente, enquanto ser humano, precisa se reorganizar, porque senão isso acaba também virando algo muito doentio na nossa vida. Vanessa, eu vou te pedir um intervalo aqui, já quero que você vá refletir no próximo bloco para a gente avaliar uma informação que está sendo divulgada de que as relações mudaram drasticamente do ponto de vista das fontes nas últimas décadas. A gente sempre teve como fonte família e amigos como relacionamento. Hoje, isso é superado pelo online. Sim. Os relacionamentos que você tem online são mais intensos que aqueles que você tem com a família e com os amigos. Então, a gente volta em um minuto para falar sobre isso. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, conversando com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é doutora em Psicologia. E, Vanessa, a gente está conversando hoje sobre devo ou não deletar o meu WhatsApp. E aí, falamos no bloco anterior sobre essa mudança na fonte das relações. Porque até pouco tempo atrás, era família e amigos, né? Ali no topo. Depois tem, né, enfim, trabalho e tal. Agora, as relações online superaram essas relações que você tem pessoais com a família e com os amigos. Como é que você avalia? Dá para calcular o impacto disso? O impacto é bem significativo, porque se a gente ver a pesquisa, é muito, né, Leide? Ultrapassa muito hoje. Então, as redes sociais, né, o meio tecnológico, ele ocupa uma proporção muito significativa na nossa vida. Lógico que tem um impacto, porque somos seres sociáveis. Seres sociáveis não só do online, mas do presencial. E o que eu vejo muito hoje é que as pessoas estão com preguiça de se relacionarem. Tipo assim... Encontrar pessoalmente. Tipo, você me chama pra ir num aniversário e eu não vou porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça. Não, eu fico aqui, melhor ficar em casa. Não, eu vou encontrar pessoas, vou ter que conversar, vão me perguntar as coisas. Só que é interessante, né? Aí na rede social você fica lá conversando também, porque você tá geralmente conversando com alguém também. E ali você tá disposto a teclar, né? O tempo, principalmente as gerações novas, né? E como eles secam rápido, né? Uma coisa assim... É tudo errado, às vezes, né? As palavras todas erradas, abreviadas. Também. Outra questão, vamos assim dizer, consequência do que a gente está vivendo hoje em dia. E é sobre... como a gente está falando aqui hoje, fazer essa avaliação. O seu nível de interação com as pessoas tá satisfatório? Realmente você está feliz colocando a maior parte, investindo a maior parte do seu tempo na tecnologia, nas redes sociais? Ou você está se iludindo que está tudo bem dessa forma? Vanessa, você sabe que recentemente eu vi uma pergunta sobre até a questão do risco da espécie, da extinção da espécie, porque as pessoas não estão se relacionando pessoalmente. Sim, no Japão, sexo, né? Ele é pessoal, ele tem que ser presencial. Sim. E aí, assim, eu achei um pouco de exagero, assim, né? Dentro da minha ignorância aqui, eu falei, gente... Não, mas eu ia falar sobre isso. A gente já tá vivendo um momento que as famílias também estão menores.
Isso é fato. Hoje as pessoas têm, em média, 1 filho, 2 filhos. Minha mãe teve 7, eu tenho 1. Então, então, a proporção já deu uma diminuída drástica, né? Considerável. E ainda, então a gente está com menos pessoas para se relacionar no presencial. O que eu quero dizer? Antes a gente tinha, né, reuniões familiares com aquele monte de primos, tios. Os agregados, né? Cunhado. Justamente, vizinhança, né? E reunia todo mundo. Hoje, que está cada vez mais diminuindo, está cada vez mais o número de pessoas que você pode contar, que você pode confiar. Só que se você é uma dessas pessoas que ainda tem essas pessoas, cultive essas amizades. Dê valor a elas, porque relacionamento também precisa ser cultivado. E ele não se faz só na rede social. A não ser que um amigo esteja num outro país, igual mais uma vez, a distância física, ela é real. Aí você vai cultivar aquela amizade pelos meios tecnológicos. Se você tem a oportunidade de encontrar com seus amigos, de conhecer uma pessoa no presencial, eu acho ainda que vale a pena. Eu vi uma reflexão sobre que a rede social, ela afasta quem tá perto e aproxima quem tá longe. Perfeito. Tem acontecido muito isso mesmo, né? Perfeito. E aí é a pergunta, você tá feliz assim? Tá de boa pra tudo você? bem? Tá tranquilo viver só ali, né, na distância? Ou isso te machuca, não é tão legal pra você? Mas mesmo assim, você ainda não faz um movimento, então, de aproximação pessoal com as pessoas à sua volta. E aí, a questão da pessoa que trabalha com venda, porque a pergunta do nosso programa hoje Sim. é a questão da... Você vai ou não deletar o WhatsApp? Porque eu tenho ouvido muito isso. Sim. E esses dias eu vi essa pergunta ser tema de um programa nacional, quis trazer pra gente aqui, porque a gente tá todo mundo interconectado, Sim. os dilemas são os mesmos. Mas e a pessoa que trabalha com venda? Como é que ela vai? Com comunicação, por exemplo. Sim. Como é que ela vai deletar o WhatsApp dela? É criar regras, horários? A nossa vida, a gente tem que entender que ela é dividida em prioridades, vamos assim dizer. Então, a gente tem que aprender a dividir trabalho, lazer, família, amigos. Então, por áreas. A gente precisa aprender investimento na saúde mental, investimento na saúde física. E a pessoa que ela precisa, então, muito do celular, ela tem que começar a pôr regras para ela. Qual que é o tempo que eu vou investir? Qual que é o horário que eu vou estar disponível ali, então, para responder perguntas, para estar fazendo o que eu preciso ali com as minhas vendas. Porque a gente ouve também muito, eu não posso desligar. Então, eu sou vendedora de carro, um exemplo. Eu tenho que estar disponível de meia-noite às 6 também. Vai que você quer comprar um carro de madrugada, né? E a gente ouve, tá? Como muito dizer, uma pira louca isso, né? E justamente. Aí aquelas pessoas que vão ficando adoecidas, que não tem mais horário para dormir, não tem mais Não se horário para... respeita. Isso. É sobre isso. Então, se respeitar. E, por outro lado, também, a gente tem, muitas vezes, os extremos. Outras pessoas que trabalham com venda, mas que elas não se colocam disponíveis. Então, eu te mando uma Procrastina, que mensagem. você falou, né? Justamente, ela procrastina. Te manda uma mensagem hoje perguntando algo. Você vende bijuteria. Te mandei a mensagem hoje, você vai me responder só amanhã, às 20 horas. A rede social também exige muito de nós, o WhatsApp e assim por diante, estar no nosso adulto. Tá? Estar no nosso adulto é sim responder perguntas também, porque já que você tá lá na rede, pelo menos tente manter, sobre organização também. Você mantém sua caixa de e-mail organizada? Mantém. Né? Você mantém seu WhatsApp Separo organizado? assunto. Não é? Porque porque também dá uma birra você mandar mensagem pra pessoa. Primeiro, a pessoa que tira a visualização, né? Gente, me explica psicologicamente quem faz isso. Porque eu tenho comigo sim. que quem tira a visualização é o primeiro que olha. É tudo Sim. gente ansiosa. Justamente, primeiro que olha e se acha muito a última bolacha do pacote. Não. Bolacha recheada. Porque se eu me proponho, é sobre isso também. O que eu me proponho na vida? É a mesma coisa de eu me propor ir pra musculação e ir lá só pra reclamar e não fazer nada. E ainda ficar atazanando quem tá lá. Um comparativo. Como adulta, então, eu baixei o aplicativo, eu tenho o WhatsApp, ele faz parte da minha vida, eu consigo lidar com ele, gerir ele no meu adulto? Porque se eu consigo, primeiro eu assumo a responsabilidade. Então, que eu li uma mensagem, assumo a responsabilidade. Se eu deixei ela pra lá, eu assumo a responsabilidade, né? Eu vejo que são pessoas também, não todas. A gente não tá falando aqui. Eu penso também, por exemplo, um médico. Muitas vezes ele tira a visualização, senão ele não vai ter paz na vida dele. E as pessoas são mal educadas, às vezes, também, né? Justamente. Agora, um ser normal, pra mim, quando tira a visualização, é porque a pessoa quer dar muito migué na vida.
O que dá migué? Eu finjo que eu não vi. Você me chamou hoje pra tomar um café? Eu li aqui, mas como eu não quero falar não pra Leide, não quero me indispor com ela, eu finjo que eu não vi, aí amanhã eu respondo ela. Ou então fala assim, nem vi, você me mandou. Eu tenho comigo, justamente, pela experiência de vida, que as pessoas que tiram a visualização são as que mais olham o WhatsApp. Não, elas viram na hora que você mandou, mas elas não responderam, porque elas queriam o quê? Dar um migué. E dar uma ilusão, dar um migué, né? É não conseguir ser assertiva ao ponto. Não, Leide, hoje eu não consigo tomar um café com você. Sim, hoje eu não consigo, não dá tempo, depois a gente marca outro dia. Isso são relações de adulto, não ficar fingindo que eu não vi algo que eu vi. Isso não é de adulto, isso é de criança. Ô, Vanessa, então a gente tá chegando num ponto assim, porque a pergunta nossa é bem pontual, ampla, né? Pontual e ampla. Sim. Devo ou não deletar meus grupos de WhatsApp, o meu próprio WhatsApp? Porque eu confesso pra você que tem hora que eu tenho vontade de não ter a rede social. Mas pelo ofício, pelo que eu faço, Sim. eu preciso ter. Só que aí eu vejo isso, quando a gente fala, né, eu vejo que é uma angústia. E essas angústias estão trabalhadas, gente? Onde a gente está trabalhando isso, né? Eu não tenho essa angústia com rede social, porque eu acredito que eu consigo gerir bem. Entende? Eu consigo, porque eu preciso de WhatsApp, as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, eu não tenho secretária, eu prefiro eu mesma organizar, eu mesma responder, e eu tenho um mantra pra mim já, responde logo. Resolve logo isso. Sim. Do que você ficar deixando, procrastinando. Porque, afinal de contas, é a vida que a gente tem. Mas eu posso também, num dia, falar, hoje eu não vou olhar. E pronto. Hoje eu vou dormir, domingo à tarde eu vou colocar meu celular no silencioso. Vou dormir, a hora que eu acordar eu vou lá e respondo e tá tudo certo. Vanessa, e esse tema aqui, ele não se esgota nesse programa, né? A gente justamente. pode continuar no próximo programa. Mas eu já agradeço demais da conta aqui, que eu acho que você deu uma aula pra gente aqui sobre o uso... com sensatez da rede social. Isso, sobre o uso do adulto, né? Aí a gente dá um outro programa para falar sobre o uso de criança e adolescente em rede social. Nosso programa hoje está sendo para adultos, né? Como nós adultos, a gente vai estar gerindo o nosso tempo nas redes sociais. E, como eu disse, vou repetir, é sobre cada um olhar para si, ver o que faz sentido para si e ter uma responsabilidade maior, porque é sobre ter responsabilidade também o uso de rede social. Essa foi a Vanessa Cristina Alvarenga, que esteve com a gente aqui no Saúde Mental e Psicologia. A você pela atenção, pela audiência, muito obrigada, tenha uma boa semana e a gente volta no próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.